Na última aula, nós aprendemos aqui a carregar as informações do banco de dados aqui no nosso Listbox. Então, esses dois itens já estão sendo carregados do nosso banco de dados Axis. Se nós abrirmos aqui, nós temos dois itens cadastrados e nós fizemos esse carregamento de forma automática, clicando aqui no botão consultar estoque. Ele executa aqui a operação e traz as informações para o nosso Listbox. Nesta aula, nós vamos configurar aqui a coluna status, que nós precisamos colocar aqui de acordo com a quantidade de estoque. Eu quero que apareça aqui a situação que esse item se encontra, que vai ser a mesma informação que nós vamos carregar aqui no nosso menu principal. Então vamos fechar aqui e ir lá no nosso ambiente VBA. Aqui dentro do nosso formulário de consultar estoque, nós vamos clicar aqui dentro do nosso formulário e aqui nessa opção onde nós colocamos aqui duas aspas para trazer um valor vazio, nós vamos trazer uma condição para verificar a quantidade de estoque versus a quantidade mínima e máxima e verificar como que se encontra o status desse item. Aqui nós vamos substituir a aspas e nós vamos colocar a condição aqui. Se a quantidade de estoque, vamos colocar aqui, vou até copiar essa palavra aqui que nós vamos usar bastante. Então, se a quantidade underline estoque for igual a zero, nós precisamos colocar uma outra condição aqui, porque se o item não for controlado, o item provavelmente vai estar zerado no estoque e vai aparecer que está no status crítico ali. Então, eu já vou colocar essa condição. Se a quantidade de estoque for igual a zero e a coluna do controlado igual a -1, que significa que está flegado, vai receber a seguinte condição. O estoque, status dele, vai receber a palavra crítico. A segunda condição, nós vamos colocar aqui na condição se não, nós vamos colocar um outro if. Se a quantidade de estoque for maior do que zero e quantidade de estoque for menor que a quantidade mínima, isso aqui é uma outra condição. Então, se ele for maior do que zero e menor do que o mínimo, significa que ele está na condição abaixo do mínimo, ele vai receber, então, alerta. É que eu estou colocando aspa dupla, tem que ser aspa normal. Eu vou corrigir aqui, senão vai gerar um erro lá na frente. Então, aqui é crítico, se estiver abaixo do mínimo, recebe alerta. E aqui na outra condição, nós vamos colocar mais uma aqui. If quantidade de estoque for maior que a quantidade máxima do estoque, ele vai receber outra informação. Ele vai receber aqui excedente. Se nenhuma dessas condições forem verdadeira, ele só pode estar na condição normal. Aqui pode parecer um pouco confuso, mas funciona da mesma forma lá no Excel, quando nós utilizamos a forma se dentro do Excel, né, uma fórmula normal, utilizando várias condições. Então, nós vamos colocando um se dentro de outro se. E aí, aqui no final, nós precisamos fechar os parênteses, né? Se não estiver enganado, aqui foram três condições, abrimos três parênteses, fechamos três parênteses. E aqui no final, segue da mesma forma, se o item é controlado ou não. Se eu não digitei nada errado, é para aparecer alguma mensagem lá na nossa coluna status. Vamos fazer um teste aqui. Ele vai fazer a conexão. Ele gerou um erro, provavelmente eu devo ter escrito alguma coisa errada aqui. Aqui é legal nós pegar essa informação e jogar aqui embaixo, para que nós testamos lá no banco de dados Axis. É sempre bom ter essa boa prática. Aqui é mais fácil de visualizar o código. Então vamos colocar ele aqui. Então vamos lá. Se ele selecionou aqui, ó, se a quantidade for igual a zero e controlado igual a -1, ele recebe crítico. Aí abre outro if aqui. Deixa eu dar um executar aqui, ó. Quantidade mínima. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela de produto. Aqui eu coloquei o nome errado, ó. Aqui é estoque mínimo e estoque máximo. Então, provavelmente, aqui na quantidade mínima, não é essa palavra que nós devemos usar. É estoque mínimo, já apareceu aqui. E aqui é quantidade estoque máximo. Vamos testar aqui novamente. Acho que eu digitei errado aqui de novo. Estoque máximo também digitei errado aqui. E agora sim. Isso que é legal testar aqui dentro do Axis, porque ele vai mostrando onde está gerando esses erros. Então agora ele trouxe aqui situação normal, estoque está zerado.
E aqui ele trouxe status crítico. Então, provavelmente, aqui tem alguma coisa errada, porque se os dois está zero, deveria ser crítico. Vamos dar uma olhada aqui. Como esse produto não é controlado, veja bem, se ele não é controlado, ele está na condição normal, ele não apareceu crítico, né? Então, se eu mudar aqui, se esse item virar a ser controlado, eu vou atualizar a nossa consulta. Aqui ele continua trazendo a situação normal. Vamos verificar por que está vindo normal aqui. Ah, sim. Então ficou faltando aqui dar um atualizar, né? Então quando eu clicar aqui na tabela, fizer alguma alteração, eu tenho que atualizar aqui a tabela. E aqui a minha consulta agora sim, ele apareceu crítico porque os itens eles são controlados, então precisa ter itens no estoque. Então apareceu aqui. Se eu mudar aqui a quantidade para 25, ele está dentro do mínimo e dentro do máximo. Aqui na minha consulta, ele vai aparecer situação normal. Agora eu vou colocar uma outra situação aqui. Se a quantidade for acima de 50, vou colocar aqui 55, na minha consulta, automaticamente ele vai aparecer excedente. Então veja que todos os status aqui estão funcionando normalmente. Eu posso vir aqui na minha consulta agora SQL, verificar aqui como é que ficou, só que eu vou ter que montar isso aqui lá no VBA. Então vamos voltar aqui e corrigir o nosso campo que eu digitei errado aqui dentro do VBA. Vamos verificar agora como é que ficou. Então eu vou voltar aqui a nossa consulta aqui no SQL. Vou colocar aqui um ponto aqui direto e clicar em Play. Agora ele abriu a conexão. Agora sim ele já trouxe aqui o nosso status. Se tiver crítico, se tiver zerado, né, ele vai ficar crítico. Se tiver acima do máximo, ele apareceu excedente. Aqui ele já vai atualizar automaticamente. Aqui o item está falando se controlado está mostrando não, mas aqui no banco de dados ele está flegado como sim. Né? Então nós colocamos aqui. Então vamos inverter aqui dentro do VBA essa condição. Então aqui no caso, se ele for controlado, se ele tiver vazio ou igual a zero, aqui está invertido, né? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu pausar o código, ele não está deixando eu fazer a modificação. Agora sim. Então vamos voltar aqui. Se ele for um item controlado igual a zero, eu vou colocar igual a -1 aqui. E vamos testar novamente. Vou tirar esses pontos para ir direto. Agora sim ele carregou e ficou corretamente. Então aqui na verdade nem precisava daquelas duas condições. Eu já coloquei, se ele for controlado igual a -1, ele vai colocar sim. Se não, ele vai colocar não. Se ele não for flegado, ele vai receber não. Então aqui na nossa parte do Listbox, as informações já estão sendo carregadas aqui normalmente. Claro que antes disso, né, aqui nós só fizemos a parte de carregamento dos dados e configuração aqui do campo status. E aqui no nosso menu principal, nós também precisamos trazer essas informações aqui dentro. Então, quando nós carregar o menu principal, eu quero saber como que está o meu estoque de forma online. Então, conforme vai cadastrando e dando movimentação no estoque, eu quero que essas informações apareçam aqui automaticamente. E eu sempre tenho um botão aqui para fazer essa atualização e carregar essas consultas aqui no nosso menu principal. Vamos ver como que nós fazemos isso. Aqui no nosso menu principal, eu vou dar duplo clique. Ele vai carregar aqui a mesma situação da função clique. Eu vou mudar aqui para o initialize. Eu posso apagar essa função aqui. E aqui nesse campo, nós vamos colocar o código necessário para trazer as informações. Antes de digitar o código aqui, eu vou mostrar para vocês como que está configurado aqui no menu. Aqui, esses campos é um campo de imagem, então eu montei isso aqui fora do Excel e carreguei uma imagem aqui de fundo, que é com os ícones aqui. E aqui eu tenho um campo de label, e cada label tem o seu nome. Então eu chamei de L excedente, aqui eu tenho L normal, L de alerta e L crítico. É essas informações que eu vou alterar quando eu carregar o meu formulário. O resto aqui, ele já está dentro da minha imagem carregada aqui no Picture, tá? Essa informação aqui. Se vocês baixaram a planilha, vocês vão ver que vocês já vão ter tudo isso pronto, né? O formulário já está pronto, então os nomes aqui já estão nomeados também, então é apenas inserir o código dentro aqui do VBA. Então, nós vamos inserir o código agora. Antes de tudo, nós vamos conectar com o banco de dados. Então, sempre iniciamos qualquer operação fazendo a conexão.
Tá aí a importância de nós criarmos esse módulo aqui, né? Lá no comecinho eu falei sobre isso. Então, criamos o módulo de conectar e aqui nós vamos digitar a nossa consulta no banco de dados. Então, aqui nós vamos iniciar com SQL e agora nós vamos fazer um select na coluna. Aqui nós vamos fazer, na verdade, um select count, porque nós vamos contar quantos itens tem no nosso estoque de cada status, tá? Então, aqui nós vamos contar a nossa coluna, podemos contar a coluna ID, não tem problema, que é o campo sequencial lá, na nossa TB, underline produto. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, que esqueci de fechar a aspa dupla aqui. Para facilitar, eu mostrei isso na aula anterior, nós vamos concatenar aqui SQL, concatenado com CHR13, para quebrar a linha. Fica mais fácil para nós depurar isso depois. Na onde que nós vamos consultar isso aqui, select count from TB produto. E agora nós vamos colocar a condição. Na condição que a nossa quantidade estoque for igual a zero e lembra daquela coluna do item controlado que nós fizemos? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Controlado igual a menos 1. Vamos fechar aqui. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma contagem no nosso banco de dados, no nosso ID, na onde, where aqui, né? Onde a quantidade de estoque é igual a zero e o item seja controlado. Então, se ele é controlado, significa que tem que ter item no estoque, e eu quero contar quantos itens estão a zero. Com isso, nós vamos abrir aqui a nossa consulta, res.sql, vírgula, conexão, aquele padrão que nós temos. Deixa eu copiar, eu sempre copio da última que nós temos. Vamos copiar aqui. A abertura da nossa conexão. E agora, com isso, nós vamos colocar aqui no nosso F-menu, lá no nosso label de crítico, ele vai receber a seguinte informação. A informação vem do banco de dados, RS. Aqui eu posso até trazer a coluna 0, né? Ponto value. Isso aqui já vai fazer com que eu carrego lá no meu F-menu quantos itens tem no banco de dados com essa condição. Eu vou carregar aqui. Ele gerou um erro, deixa eu ver o que aconteceu. Eu esqueci de colocar aqui, né, a função padrão. Antes de abrir a informação do banco de dados, eu preciso setar a conexão, né? Falei várias vezes sobre isso e acabei esquecendo. Então, rs new adodb.recordset. Vamos testar aqui novamente. Vou pular essa informação da conexão. Agora ele carregou e carregou aqui, ó, L crítico igual a 1. Então agora aqui, ó, já está carregando a informação. Esses outros já vêm padrão do banco de dados. Aqui eu posso até deixar aqui como 0. Ó. Aqui embaixo no valor, ele tem um valor padrão. Aqui no captcha eu vou deixar 0. E vamos zerar todos eles aqui. Ó. E vamos testar aqui o nosso F-menu. Vamos clicar aqui. Ele vai fazer a consulta. Ele carregou aqui o nosso formulário. Então, ele já tem um item na situação crítico. Se nós olhar aqui o nosso TB produto, nós temos um item com 0 no estoque e o outro item está excedente. Se eu colocar 0 aqui, eu vou clicar em carregar. Agora é para mudar para 2. Eu vou fechar o nosso formulário e abrir de novo. E agora ele carregou 2 unidades aqui. Então já está funcionando para a opção de crítico. Tá? Então agora nós vamos configurar os outros parâmetros aqui. Voltando aqui, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos carregar esse tipo de consulta SQL. E aí nós vamos precisar aqui novamente copiar e colar. E nós vamos mudar aqui somente o cenário aqui na nossa SQL. Então nós fazemos a consulta, fazemos a conexão com o banco e carregamos lá no nosso label o resultado. Aqui nós mudamos a consulta, fazemos a operação no banco de dados e atualizamos o label com o resultado. Então essa vai ser a ordem aqui da nossa sequência. Então aqui o nosso próximo é a consulta alerta. Então L underline alerta.
Nós vamos mudar aqui L_alert. Aqui na nossa condição, nós vamos contar quando quantidade de estoque for maior do que zero. E aqui uma outra condição, aqui no caso a quantidade de estoque, vamos colocar aqui primeiro, quantidade de estoque menor que a quantidade mínima. E aí nós temos uma outra condição que é do controlado que não vai mudar. Então, a quantidade de item no estoque tem que ser maior que zero e quantidade de estoque menor que a quantidade mínima. Então, nós fizemos isso lá na consulta para carregar o list box e aqui nós fazemos a mesma coisa. Então, com essa condição, ele vai receber o status alerta. E aí eu vou copiar e colar. Agora nós vamos configurar a situação normal. Então, nós vamos colocar aqui L_normal. Agora, a condição vai ser o seguinte. Nós vamos falar que a quantidade de estoque tem que ser maior ou igual à quantidade mínima. E a quantidade de estoque tem que ser menor, igual. Aqui não é a quantidade mínima, eu vou mudar para a quantidade máxima. E o item controlado -1. Essa é a condição para ele normal. E por último, nós vamos carregar aqui o excedente. Então vamos mudar aqui. Nessa condição, a quantidade de estoque, se for maior do que a quantidade máxima, aqui só vai ter essa condição. E controlado igual a -1. Ele vai receber o status de excedente. Vamos fazer um teste, está tudo funcionando, não gerou nenhum erro. Aqui ele gerou um erro, vamos verificar em qual posição que ele está mostrando o erro aqui. Vou pular o conectar. Aqui o crítico ok. Bom, aqui esse erro é o seguinte. Esse erro que gerou é exatamente aqui, ó. Eu preciso mudar o nome do nosso campo, que é estoque min. Tá? Então eu vou ter que mudar isso em todos os lugares aqui. Então onde está a quantidade máxima, eu vou ter que mudar para estoque máximo e estoque min. Eu vou fazer isso aqui em todos. E aí nós testamos novamente. Agora sim, vamos testar novamente. Passou pelo L crítico. Ele vai fazer a conexão. Alerta igual a zero, ok. L normal e agora excedente. Então todos os itens aqui estão funcionando. Eu vou clicar aqui e aproveitar esse botão de configurar atualização de status. Quando eu clicar nesse botão, aqui eu vou chamar userform_initialize. Esse comando vai executar exatamente essa função que nós acabamos de criar aqui para carregar essas informações do banco de dados. Vamos fazer um teste aqui na prática. Então, vou colocar aqui o login. Ele vai iniciar aqui com o nosso código do initialize e vai carregar o status igual a crítico. Vou fazer uma alteração aqui no banco de dados. Vou mudar aqui que esse código aqui agora, ele vai estar com 10 itens no estoque. Então, logo, a situação dele é alerta. Aqui no nosso VBA, no nosso sistema, quando eu clicar em atualizar, ele vai chamar o initialize de novo e automaticamente ele saiu de crítico e foi para o alerta. Assim vai acontecer se ele estiver na situação normal e na situação excedente. Vamos fazer mais um teste aqui. Eu vou colocar 30 unidades, vou clicar em atualizar e aqui eu vou carregar novamente. Ele vai chamar o comando initialize e ele saiu do alerta para a situação normal. Então agora nós configuramos aqui o nosso menu principal, já está funcionando automaticamente. E aqui quando consultar o estoque, ele também já está trazendo aqui as informações exatamente como está no banco de dados. Conforme vai cadastrando, fazendo as movimentações, esse list box vai ser atualizado, assim como o nosso menu principal. Então é isso, no próximo vídeo nós vamos dar sequência aqui no nosso projeto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.